E ontem foi um dia histórico para a exploração espacial, porque os seres humanos passaram por volta da Lua. Passaram do lado oculto, ficaram sem comunicação, depois voltou a comunicação, tiveram eclipse solar. Vamos entender como foi o dia de ontem da Artemis 2. Cara, que momento espetacular para se estar vivo. Bom, a espaçonave Orion, essa que foi lançada pelo SLS nos últimos dias, fez história ao levar 4 astronautas da Artemis na maior distância que um ser humano já foi, a exatos 406.684 quilômetros da Terra, sendo 6.614 a mais do que foi a Apollo 13 em 1970. E esses astronautas chegaram a 6.543 quilômetros da superfície da Lua, tá bom? Isso de acordo com os dados divulgados pela NASA, tá bom? E uma coisa que é ruim disso tudo é que a transmissão não teve grandes imagens, tá? Ao vivo em si não foi muito bom, tá? Muita gente se decepcionou com isso, eu vou dizer que também me decepcionei um pouco, porque as imagens foram feitas por uma GoPro. Até aí não tem problema, a GoPro tem boas imagens, mas não foi uma GoPro 4 lá de 2014, tá bom? Então as imagens ficaram uma qualidade bem ruinzinha ali, por volta de 720p para menos, né? Ainda mais que o bitrate dessa imagem foi bastante prejudicado ao longo da transmissão, né? Foi sendo variado, e também essas câmeras estavam apenas nos painéis solares. As imagens de dentro da cápsula estavam excelentes, estavam realmente muito boas, uma qualidade muito superior, mas aquelas do lado de fora, por questões ali de certificação, por como a nave foi personalizada para ser e por aí vai, acabaram ficando com essas câmeras mais antigas, tá? Então tem críticas com relação a isso, ainda mais porque a SpaceX consegue fazer imagens espetaculares com as suas câmeras no Starship reentrando na atmosfera a 26 mil km por hora, sendo coberta por plasma. Então dá para fazer imagens impressionantes sim. A NASA não se importou talvez com isso tanto quanto deveria, baseado no que é possível ser feito. Se não tivesse ninguém que tivesse feito, a gente poderia falar, tá bom, a NASA está fazendo algo realmente muito impressionante que outros não conseguiriam e tal. Mas eles conseguiriam fazer sim, talvez faltou um pouco mais de empenho nesse ponto. Óbvio que a segurança vai ser sempre o ponto mais importante, mas é preciso sim que tenham imagens para mostrar para o mundo aquilo que a própria agência conseguiu fazer, e isso é fundamental, inclusive, para conseguir orçamento para o futuro. Ainda mais que a NASA vai passar por um novo corte de orçamento mesmo depois de tudo isso. Mas a gente vai discutir essa questão em outro vídeo. Então, os astronautas passaram várias horas observando a Lua, deu um total de 6 horas aproximadamente de observação, e eles ficaram observando as crateras de acordo com uma lista ali pré-determinada de alguns pontos que foi acordado com a NASA, e eles ficavam descrevendo muitas vezes, além de tirar foto e filmar, né? Era um astronauta em cada janela, né? Duas, depois eles trocavam de janela e depois trocavam o grupo dos astronautas, né? De 2 em 2. E uma coisa interessante é que eles deram o nome de uma cratera de Carol, que é em homenagem à falecida esposa do astronauta, né, do comandante da missão, o Reed Wiseman. Importante dizer que ela faleceu em 2020 depois de uma longa batalha contra o câncer. E a Carol era enfermeira pediátrica, né? E essa homenagem toda causou um choro, né, uma emoção muito grande nos tripulantes, né? Afinal, todos eles aparentemente tinham um conhecimento dela, ou se emocionaram com essa questão, algo que eu achei bem maneiro eles fazerem essa homenagem, tá? O comandante da missão tem 2 meninas, ele é pai de 2 meninas, e ele hoje é pai, né, não vou dizer se pai solteiro, né, mas ele é viúvo, né? Então quem é pai sabe como deve ser difícil, né? Consegue sentir um pouco, né, ter essa empatia com relação ao caso do Reed, tá bom? Mas até aqui tudo certo com a missão, né? Eles foram comentando, a Lua foi crescendo nas imagens, a gente pôde vendo a Lua aumentando e tudo mais, né? E a Artemis 2 depois chegou ali na parte do lado oculto, né? E também depois, logo em seguida, entrou em período de blackout, que aí, ou seja, foram 40 minutos sem comunicação, tá? O que é esperado. Tá? Mas não tem nenhum problema na trajetória, tá? Não tem risco deles mudarem a trajetória, não tem risco deles se perderem ou de alguma coisa acontecer e eles não saírem do lado oculto. Tá? Isso só acontece porque a Orion, ela passou, né, na Lua, né? Ou seja, ela está passando aqui, vamos supor que vocês sejam a Terra aí que estão assistindo, né? A Orion passa por essa região aqui e sai do outro lado, né? Vamos supor que faça isso aqui, tá bom? Por que não tem comunicação desse lado aqui, né? Vocês quase não conseguem ver a Orion, né? Porque não tem satélites de retransmissão nesse sistema Terra-Lua, tá bom? Então teria que ter satélites em algumas posições ali para conseguir mandar esse sinal. Quando tiver, não tem mais esse problema de blackout, tá? Aí vai ser uma questão só, é só uma questão técnica, não é uma questão física,
no sentido de a física não permite, tá? É só ter os satélites nas posições adequadas e aí a gente vai ter, inclusive, isso é um ponto que a NASA vai precisar resolver para as próximas missões ao longo do tempo, de ter um sistema de telecomunicações adequado que consiga fornecer a conexão de boa qualidade com a Terra. Para vocês terem uma ideia, a máxima conexão que eles pegam ali na banda S é de 12 megabits, então uma conexão fraquinha para os níveis de hoje em dia que precisam de muita transferência de dados. Tem muita imagem, muito filme, né, muito vídeo, tanto da cabine quanto de fora e por aí vai, tudo que isso precisa ser coletado para poder fazer análise depois e também melhorar a parte científica daquilo que eles conseguiram fotografar, tá? A Orion até tem um módulo de comunicação a laser, mas isso está sendo pouquíssimo divulgado, provavelmente está sendo utilizado para algumas coisas, mas não estão para tudo, e deve pegar, né, porque a gente sabe, pega uma velocidade acima ali dos 300 megabits por segundo, tá bom? Então, deveria ter uma Starlink na Lua para isso? Com certeza absoluta. Não precisa ser Starlink, mas qualquer outra ali. Uma dúzia de satélites deve ser o possível para manter a conexão quase que toda, durante todo o período de missões lunares, tá? Então, isso precisa ser melhorado com urgência, porque se o objetivo da NASA é fazer muitas missões para a Lua nos próximos anos, vai ter muito dado científico, de imagem, de foto, de vídeo e por aí vai, isso tudo precisa ser mandado e não dá para ficar esperando, né, uma série de alinhamentos e também, por exemplo, a LRO, que é a Lunar Reconnaissance Orbiter, para fazer essa transmissão, ou ficar fazendo transmissão direta para a Terra, que é muito difícil, porque você tem que mandar um sinal muito potente. Então você pode mandar um sinal para um satélite, tá resolvido, o satélite dali para frente manda para a Terra e por aí vai, tá? Então vamos ter que resolver isso aí para poder facilitar a comunicação, tá bom? Agora, o ponto máximo na missão, acho que minha e de 99% das pessoas, foi o eclipse que foi observado pelos astronautas. Então é um eclipse do tipo solar, na prática, o Sol se esconde atrás da Lua. Esse eclipse, ao que tudo indica, foi o eclipse mais longo que um ser humano já viu, tá? Porque como pela posição da Lua, o Sol, né, e do Sol, e também da movimentação da espaçonave, eles ficaram muito tempo com a Lua atrás. E ali eles puderam mencionar coisas muito impressionantes, tá bom? A coroa solar, como diz o Serjão, né? Olha a coroa, né? Então, eles puderam observar a coroa durante muito tempo, que é essa formação que acontece quando você tira, né, o Sol do seu campo de visão e ele vem só aquilo que está no entorno, né? Então ele marca o perímetro todo ali da Lua de uma forma muito proeminente. Você consegue ver feições da Lua também pela posição que eles estão. Era possível, é um brilho especular muito incrível. Assim, se você já viu um eclipse solar na Terra com total, imagina eles que estavam vendo isso a 7.000 quilômetros de distância apenas, ao invés de ver tão longe quanto a gente vê. Vale a pena comentar uma fala do Victor Glover, o piloto da missão, que ele disse que foi bom que foi lançado em 1º de abril, porque puderam ver aquela cena, né? Os seres humanos não evoluíram para ver aquilo. E é uma oportunidade incrível de poder, né, é difícil de descrever. Ele fala que é incrível, né? Então, isso é uma coisa interessante. Ele fala, dá para entender o que ele quer dizer no sentido de não fomos evoluídos para ver aquilo, porque o ser humano não foi criado para viver no espaço. Nós somos criados para viver aqui na Terra, com gravidade, com ar, com vento, com essas coisas todas, né, que a gente precisa, né, água e por aí vai, para sobreviver. E não para ver aquilo que eles estavam vendo. Então, a nossa tecnologia nos levou até aquilo. Imagina que espetáculo que foi isso de poder acompanhar, né, o que o Victor Glover, né, a Christina Koch, o Jeremy Hansen e o Reid Wiseman puderam observar. Então saíram já algumas fotos disso, a gente depois vai fazer um vídeo só sobre essas fotos, porque é muito bacana. Aí fica o detalhe que dá para ver, né, na foto principal ali, você consegue ver Saturno, Marte e Mercúrio, né, alinhados ali. Tem Netuno ali no meio também, mas Netuno é muito, 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 muito pequenininho. E tá entre Saturno ali e Marte. Tá? Então deu para ver, tirar quase uma foto de família do Sistema Solar. Tem uma outra foto que mostra também a Lua ali, né, já com a coroa solar passando no seu entorno e Saturno um pouco mais em destaque. Tá? Então, olha que coisa incrível, imagina ter visto isso com os próprios olhos, que coisa mais surpreendente, tá bom? Então, eles tiveram essa oportunidade única, esses registros que eles fizeram ainda estão sendo enviados para a NASA vai trabalhando nessas fotos também, vai ter muita discussão científica boa sobre isso, inclusive eles conseguiram observar meteoros caindo na superfície lunar, óbvio que não são meteoros gigantes, são meteoros pequenos, mas o suficiente para formar flashes observáveis. Aí, óbvio que a gente sabe que a Lua funciona como um escudo, né, para a Terra com relação a meteoros, mas deve ser muito bacana conseguir estimar um pouco melhor, baseado nessas observações e tudo mais, quantos meteoros caem, né, na Lua ao longo do tempo,
né, e que poderiam eventualmente cair na Terra, tá? Isso é bem legal. Óbvio que, né, há pesquisas nesse ponto também, mas são novos dados, novos inputs que vão ajudar os cientistas a montar esse quebra-cabeça da formação da Lua ao longo do tempo também, da Terra e por aí vai, tá bom? Então a Artemis 2 volta no dia 10 de abril, eles pousam ali na Califórnia com a cápsula, tá? Esse vai ser o momento mais tenso da missão. A cápsula vai entrar a cerca de 40 mil km por hora, quase 40 mil km por hora, e atingir cerca de 2.500 graus Celsius. É muita energia para ser dispersada durante essa reentrada. Tá? Eles entram em velocidade de cruzeiro, não há desaceleração. Tá? Então o escudo tem que aguentar toda essa pancada da reentrada. O que a gente vê aqui formando não é fogo, tá, gente? É plasma. Então esse ar ele comprime muito rapidamente, esquenta muito e começa a ser ionizado. E aí o escudo começa a ser destruído também por causa disso, tá? Mas isso é o esperado, só não pode destruir mais do que o que foi programado, que essa é a principal preocupação para essa volta. Afinal, o escudo da Artemis ele tem alguns problemas ali no escudo da Orion que aconteceram na Artemis 1 e a gente torce para que não aconteça agora. Mesmo a NASA falando que mudaram ali a orientação da reentrada e por aí vai, mas é isso que queremos, que eles estejam em segurança de volta aqui na Terra. O pouso, né, ou a ameriçagem, como é o termo ideal, é na Califórnia, no mar ali do lado da Califórnia, e a gente vai acompanhar tudo aqui no Space Orbit. Peço desculpas aqui pela minha cara de cansado. Ontem foram 10 horas de live, mais de 10 horas de live, porque ainda teve um Falcon depois, muitas entrevistas, muita gente interessada no assunto, que a gente fica muito feliz também de ver que vocês estão curtindo e se emocionando junto com a gente, tá? Então, lembrando, eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês, que quais imagens você mais gostou, né, que foram apresentadas até agora, porque olha, dá para você ficar ali o dia inteiro olhando, que é muito maneiro. E na loja do Fogueteiro você encontra essa miniatura da Orion aqui, tem miniatura do SLS também que voou, que tem uma Orion lá dentro também, e também estamos montando os quadros da Artemis. Se você quiser adquirir quadros ali com essas fotos, você já vai poder lá na loja do Fogueteiro, em spaceorbit.com.br. Deixa seu like, se inscreva no canal e vamos continuar acompanhando a ida para a Lua, porque queremos que na Artemis 4, pelo menos, a gente consiga ver o ser humano pousando na superfície e fazendo mais história.